Fala galera, o Wellington aqui no canal Ruptura. Deixa eu falar sobre essa treta entre Ana Campanholo, Carlos Bolsonaro, envolvendo a vaga para o Senado, né? Carol Detoni, envolvendo a vaga para o Senado no estado de Santa Catarina. Eu vou tentar ser bem sucinto, espero conseguir. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Eu fiz uma série de stories essa semana no meu Instagram, mas eu não tinha ciência, eu achava que era só uma divergência corriqueira. Não, pode vir por Santa Catarina ou não pode, se tem direito de vir ou não, e achava que era isso, mas não, é algo muito mais amplo. Os ataques a Ana Campanholo, os quais eu repudio, entendo que são indevidos, conheço esse processo, sei como que ele acontece, são muito indevidos. Eu falei, calma, peraí, deixa eu ver se é algo maior do que isso realmente era. Primeiro ponto, o problema não é, olha que loucura, tá? O problema não é em si o Carlos, a Carol, o problema todo é gerado porque o Jorginho Melo fez um acordo de coligação para que uma das vagas do Senado fosse ali para o Esperidião Amin, que já é senador e não entregou resultado. Primeiro ponto. Então a gente está mais uma vez com aquele problema que a direita tem do antimérito. Parece que o discurso de mérito é só para atacar a cota. Na prática, a direita não age em respeito ao princípio do mérito. Então essa é a raiz do problema. E eu não entendo porque as pessoas estão se furtando de atacar o problema. A raiz do problema não é o Carlos Bolsonaro vir para Santa Catarina. A raiz do problema não é a Carol Detoni e tal. Porque a raiz do problema é uma vaga só, porque a outra vaga foi cedida ao Centrão por um acordo do Jorginho Melo, que eu não sei se eles acham que nós estamos num momento normal da política e da democracia para ficar achando que há momento para acordo. O momento é chapa puro sangue para resolver o problema do Brasil, que passa pela omissão, covardia e incompetência dos senadores. Portanto, chapas puro sangue, questão fechada, são uma prioridade. Quem não entender isso, quem achar que nós estamos em um clima de normalidade institucional para se respeitar acordinhos feitos para vagas no Senado, é retardado mental, não entendeu o que está acontecendo. Então a pica, no final das contas, tem que ser do Jorginho Melo. Não conheço, não sou de Santa Catarina e que se dane. Acho que esse argumento um argumento meio, sei lá, tem que vir desse pessoal, para falar, não, você não é daqui, você não pode opinar, mas a gente paga o preço do erro democrático de se eleger o Lula, e enfim, então nós não podemos mais errar, todo mundo no final das contas é brasileiro. Então a pica é dele, ele que arrumou esse problema, o problema é dele. Nós não estamos em um momento de normalidade institucional e democrática para ficar pensando em acordinho. Quando a gente normalizar a situação, a gente faz acordo, coligação, e blá, blá, blá. Por hora, o acordo que se dane. E essa é a raiz do problema, e eu não estou vendo as pessoas atacarem a raiz do problema. Eu não entendo o porquê. Então, esse é o primeiro ponto, essa é a raiz do problema. Segundo ponto, Carlos Bolsonaro tem todo o direito, por mérito e legalidade, de vir candidato pelo estado que ele quiser. Eu tenho várias ressalvas, as quais já manifestei publicamente, em relação aos erros do Jair Bolsonaro, até o Eduardo Bolsonaro, enfim, do Carlos nunca tive qualquer coisa que eu pudesse dizer, olha, o cara tá fazendo coisa errada, o cara não... Não. E o Carlos Bolsonaro, desde a época da panelinha da direita, foi o cara que impulsionou tudo isso. Então eu, que nunca fui candidato a nada, se um dia for candidato a alguma coisa e ganhar, e só estive com o Carlos Bolsonaro uma vez, o Carlos Bolsonaro ligar, Wellington, consegue acomodar uma pessoa tal aí no seu gabinete? Cara, é direito dele. Eu tenho isso pra mim, tá? Direito dele. Claro, Carlos. O que mais precisa? Tá? Abrir as pernas, mas pô, claro. Eu que só estive com um cara uma vez. Então a gente tem que saber reconhecer, mais uma vez, o mérito. E o Carlos Bolsonaro tem todos os méritos para vir candidato ao Senado por onde ele quiser. E quem fez acordo tem que desfazer acordo. Tem que falar, não, cara, surgiu uma nova situação, é dele, a prioridade é dele. E pronto, tem que ter humildade para isso. Tá vendo como a pica, o problema não é o Carlos? O problema é os caras que rifaram uma vaga pro Centrão pra gente incompetente que só entregou patriota preso,
Porque é isso que os nossos senadores entregaram. Patriotas presos, ministros do Supremo vivendo uma vida nababesca e tudo do bom e do melhor, e impondo tirania à população brasileira. Então, quem está no Senado hoje é parte do problema. Vocês conseguem entender isso? Espera aí, eu vou repetir. Quem está no Senado hoje não entregou resultado, então é parte do problema. E tem que ter a dignidade, deveria ter a dignidade de falar, ó, eu saio, porque eu não consegui entregar resultado. Deveria ter essa dignidade. Se não tem, cabe a nós reciclarmos essa gente. Cabe a nós reciclarmos o lixo. E falar, vocês não prestam, vocês são incompetentes, não entregaram o que deveria, temos tirania no Supremo, vocês não foram capazes de combater isso, saiam e dê lugar para gente nova. E a gente nova é uma chapa puro sangue, Carol Detoni, Carlos Bolsonaro. Ah, mas o acordo fica quando a gente consertar essa situação. Por hora, vocês são os incompetentes, saiam daí. Para mim é muito simples. E nós estamos defenestrando, dividindo a direita mais ainda, defenestrando Ana Campanholo, outro grupo defenestrando Carlos Bolsonaro, e poupando os reais culpados, responsáveis por essa situação. Nós somos tão otários assim? A gente é tão burro assim? A gente é tão otário a esse ponto? De rifar, pessoas como rifar Ana Campanholo, chamar de traidora. Mas não é ela o problema. Não gostei do argumento dela, eu acho que ela está errada nesse ponto. Dizer que o Carlos não tem direito porque não é de Santa Catarina, porque não tem base lá, dane-se. Ele tem direito por mérito e legalidade, a lei o ampara. Então, eu acho que é um argumento, sabe, inconsistente. Tá? Não faz sentido, ok? Não faz sentido. Então, nesse ponto, ela está muito errada, tá? Agora, sinceramente, não estou entendendo por que estão poupando a raiz do problema, que é o acordo espúrio e que deve ser cedido. Quem deve ceder é o Jorginho, deve ceder o acordo, ponto final. Por que ninguém chama o cara de traidor por ter rifado a vaga e coisa do tipo? Não é acordo de coligação? Dane-se o acordo de coligação, irmão. A nova situação é urgente. O presidente pediu para sair o Carlos, sai o Carlos e o acordo que se dane. O Esperidião já é senador, não entregou resultado. Quem não entregou resultado pede para sair. É basic. É muito basic. Agora a gente é tão otário ao ponto de atacar a Ana, atacar o Carlos. Sério? Enquanto o problema não é esse. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião das coisas. Todo apoio ao Carlos Bolsonaro, todo apoio a Carol Detoni, todo apoio a Ana Campanholo, que tem o direito dela de se expressar. Mas o que eu não estou entendendo é por que não estamos atacando a raiz do problema? Por que não estamos falando que quem está no Senado hoje é parte do problema? Quem está no Senado hoje entregou tirania do STF e idosos e idosas e pessoas do bem presas. Foi isso que eles entregaram. Ah, mas eu sou, né, como o pessoal fala, eu sou 1 entre 81 incompetente. A gente precisa falar algumas coisas abertamente, assim. É sério que a gente precisa falar abertamente. Eu só vou falar de maneira, como que eu posso dizer, cifrada. Quem está lá no Senado e não foi capaz de adotar todos os meios para persuadir os seus pares para votar impeachment de ministro, é incompetente, não entende da realidade, tá com a percepção da realidade corrompida, tá certo? É inocente, não deve estar na política. Ponto final. Ok? Então essa é a minha posição, tá? Acho que falo por grande parte das pessoas, algumas que estão caladas, né? Tem gente que a Ana sempre apoiou, que a Ana sempre esteve presente, que tá caladinha agora porque é da conveniência política. Eu não sou esse tipo de pessoa. Para mim é uma injustiça o que está acontecendo, esses ataques orquestrados contra a Ana e tudo mais, contra o Carlos. Porque esse não é o problema, galera, tá? Então não sejam burros. E o bolsonarismo, enfim, esse é o ponto final, o bolsonarismo precisa aprender com nós conservadores. Precisam parar de tratar toda a divergência interna como trairagem. Olha, é argumento contra a realidade. Chamar a Ana de traidora. Dizer que a Ana não é propositiva, que não agrega. Eu gosto muito do Jorge Seife, mas falar que ela não seria nada, só uma professora. Nesse ponto eu gostei do argumento da Ana, né? Talvez tenha faltado o professor ao Jorge Seife para pensar assim. Olha o nível que a gente chega
de atacar os nossos, enquanto o problema não é esse, velho. E aí eu acho muito estranho. Né? Por que ninguém ataca o problema real? Então essa reflexão que eu queria trazer no meio disso tudo. Espero ter contribuído para o debate de alguma forma, né, e falado coisas que algumas pessoas gostariam de falar. Eu entendo que a Ana tá vomitando muita coisa que tava aqui, ó. Ok? Entendo esse lado dela, né? Acho que tá passando do ponto. Mas o ponto que deve ser debatido é: esse problema não é nosso, é pica do Jorginho Melo, ele que se vire com isso. Chapa puro sangue, Carol Detone e Carlos Bolsonaro. E vamos mudar o Brasil.